Boa noite, Miriam. Boa noite, Nirvana. Que alegria ter você aqui. Você sabe que é uma alegria quase juvenil da minha parte, porque além de admirar seu trabalho, de ter sido participante de tantos free falls, a gente vai falar sobre free fall já já. É uma alegria, é uma admiração. Fui sua paciente, então é uma alegria de fato poder te entrevistar nessa playlist. Quero muito te agradecer por ter aceito esse convite. Obrigado você. Para mim é uma honra estar com você e falar um pouco de body talk, né? E free fall também, que são minhas paixões. Muito delicioso, muito bom. Então eu gostaria de apresentar vocês Miriam Machado de uma forma diferente, porque embora carioca, ela reside há muitos anos nos Estados Unidos, está falando com a gente de San Diego, Califórnia, onde fez sua formação de body talk, e a gente acabou de achar uma sincronia deliciosa, porque se tornou CBP no mesmo ano que o Brasil conheceu o body talk oficialmente com seus primeiros cursos de fundamentos aqui no Brasil, né? Me conta um pouco como é que o body talk chegou na sua vida, de onde você veio, como é que isso te atravessou. Bom, você sabe que eu tenho uma formação em filosofia da yoga, né? Então, eu nasci numa família de yogis e a gente estudava as escrituras. Então, não era essa yoga de fazer exercício, mas era yoga de estudar as escrituras e meditar. E eu me tornei professora de yoga no Brasil, no Rio, trabalhando mais com pessoas, era yoga anti-estresse. Então, era yoga mais relaxante, mais meditação, mais respiração e um pouco de movimento. E daí eu fiz outras formações de yoga, me mudei para os Estados Unidos numa reviravolta da vida, né? Uma dessas reviravoltas da vida, que a gente nem sabe o que acontece. Quando eu vi, eu estava nos Estados Unidos e continuei minha formação de professora de yoga aqui nos Estados Unidos, fiz vários cursos e comecei a trabalhar num estúdio aqui, estúdio de yoga aqui em Cinitas. Eu era gerente do estúdio e dava aulas e estava sempre super ocupada, dava, não sei, umas 25 aulas por semana, era bastante. E eu comecei a ficar reparando que toda sexta-feira eu estava muito cansada, quase sem voz. Eu falei, isso não vai dar muito certo, porque eu não estou ficando mais jovem. Então, eu comecei a procurar umas outras oportunidades, né, possibilidades, e as pessoas sempre diziam que eu tinha uma energia muito boa nas mãos, quando a gente vai fazer algum ajuste na yoga, ela se sentia muito bem. Então, eu fiz o curso de Reiki, me tornei master em Reiki, mas não era o suficiente para mim, eu queria alguma coisa a mais. E entre esse meio tempo, eu conheci uma pessoa que conhecia Jilly Adkins, que estava começando o Body Talk, ela é de Portland, e ela estava super entusiasmada, mudando de ensinar yoga para esse novo sistema de alternativo, né? E falei com ela no telefone, ela falou, Miriam, você tem que fazer isso em inglês, né? Você tem que fazer, maravilhoso, eu estou deixando de dar yoga, você tem que vir fazer o fundamento comigo. Ela estava repetindo, monitorando o fundamento. Aí eu falei, tá bom, vou ver, vou pensar. Eu falei, tem que fazer uma sessão, né, experimentar esse trabalho primeiro. Não tinha nenhum terapeuta aqui em San Diego, mas tinha alguns em Los Angeles. Então, numa dessas viagens a Los Angeles, eu marquei uma consulta e fui fazer uma sessão de body talk, minha primeira sessão de body talk. Eu deitei na maca, né? E era uma senhora, uma terapeuta antiga do body talk em Los Angeles, e ela começou a falar coisas, memórias que estavam no meu corpo, bloqueadas desde quando eu tinha 7 anos de idade.
E eu tive um evento quando eu tinha 7 anos de idade, um evento meio espiritual, meio emocional, que teve a ver com a minha primeira comunhão, uma história aí. E eu fiquei, que eu nunca tinha contado essa história para ninguém aqui nos Estados Unidos, nem o meu namorado na época, não era nem meu marido, não sabia. E eu achei aquilo espetacular. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Porque ainda era deitada, a pessoa só mexia no meu braço, bem devagarzinho. Eu falei, é isso aí mesmo que eu vou fazer. Aí foi daí que eu comecei a fazer meu treinamento. Como inglês era não era a minha primeira, né? A gente fala primeira linguagem, né? Primeira fala, eu demorei muito. Eu fiz os fundamentos naquela época, a gente fazia fundamentos, o módulo 1, e depois fazia o módulo 2, era separado. Então, eu fiz o módulo 1, pratiquei, estudei por 6 meses. Aí fiz o módulo 2, pratiquei, estudei por mais 6 meses. Monitorei o 1 e o 2 de novo. E um ano depois, porque eu comecei, na realidade, em 2000. Aí foi 3 anos para eu me tornar certificada, por causa da linguagem, né? E aprender tudo em inglês. E praticar também, ter minhas sessões, né? E fazer o teste. Então, foi em 2003. E desde lá, estudando mais, fazendo mais cursos, me tornei avançada, né? Terapeuta avançada, uns 7 anos atrás, eu acho, uns 8, 7 anos atrás. E entrei no mundo do free fall também. Sim, e daí também veio instrutora de Body Talk Acesso. O primeiro Body Talk Acesso que eu fiz no Brasil foi com você no Rio de Janeiro. Foi sim, eu já estava no sistema, mas eu fui eu fui a turma que fez ao revés, né? Ao invés de entrar pela porta da frente do Body Talk Acesso, eu entrei pela porta da frente do Fundamentos e depois fui fazer Body Talk Acesso. Então, instrutora de Body Talk Acesso e depois mesmo instrutora de Free Fall, que a gente tem essa... Como é que foi a vinda aqui para o Brasil? Quer dizer, como é que foi retornar para a sua terra natal com essa bagagem do Body Talk já toda encarnada na sua prática e vindo como instrutora? Imagino você veio a primeira vez como instrutora de Free Fall. A primeira vez, na verdade, eu dei uma aula de acesso. E foi assim, para mim foi assim tão maravilhoso, né? Porque voltar à minha terra e trazer essa informação maravilhosa de empoderamento, de cura, né, para as pessoas. Eu adoro ensinar o acesso, adoro. As pessoas falam para mim, você tem que ensinar fundamentos. Eu falo, não sei fundamentos, eu gosto de acesso. Eu adoro ensinar acesso, porque você pega as pessoas de primeira, pessoas que não têm ideia de como o corpo funciona, ou como toda essa energia, né, essa medicina intuitiva funciona, e você dá essa essas primeiras sementes, né? E você vê nas faces das pessoas, tipo, nossa, eu não sabia que eu tenho esse poder de me curar ou manter a minha saúde, ou ter mais mais assim clareza na decisão da sua saúde, né? Do seu próprio tratamentos, né, de cura, sabendo mais como o corpo funciona. Sim. E para mim é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. O acesso é muito especial. Miriam, eu vou dar uma pausa e a gente retoma, só um instante. Então, bom, estávamos falando de acesso, do seu primeiro curso. Quando foi o primeiro curso de instrução de Body Talk Acesso no Brasil, Miriam? Você se recorda? Que eu fiz o acesso? Que você lecionou o acesso aqui? Eu lecionei o acesso foi... nós estamos em 2014. Sim. Então foi 5 anos atrás. Então foi 2013, 2014, alguma coisa assim. Perfeito. Então foi bem antes da chegada do Free Fall no Brasil. Bem antes. Foi um ano antes ou 2 anos antes. Tá.
É. Então, assim, para quem está nos assistindo, muito embora muita gente acompanhe todas as entrevistas, o Body Talk Acesso está em algumas desses quadradinhos, dessas bolhas do protocolo que está atrás da Miriam. São 5 técnicas, e o Fundamentos é a maior grande parte desse protocolo que está aí com ela. E o Free Fall faz parte, então, das ciências da vida, anterior ao sistema tal como o protocolo apresenta-se aí atrás de você. Conta pra gente um pouquinho do Free Fall, porque Miriam falar de Free Fall aqui para o público em português é uma honra, é um luxo. Imagina! Por favor, fale do Free Fall. A gente já falou tanto das ciências da vida nas outras entrevistas, muita gente fala do Medscape, algumas pessoas totalmente falam do Breakthrough, mas o Free Fall a gente tinha que esperar a sua entrevista. Então, por favor, estamos todos ouvidos e corpo para lhe ouvir. Pois é, né? É interessante que um pouquinho antes da gente começar a entrevista, a gente estava comentando sobre esse seu movimento de fazer os vídeos e como isso veio naturalmente. Você não tinha uma intenção, né, para isso, mas ou intenção de abraçar a matriz do Brasil, mas foi crescendo de uma maneira que você não conseguiu nem escapar. Né? Isso mesmo. E a minha história do Free Fall é mais ou menos assim. Na realidade, eu estava fazendo um curso para me tornar terapeuta de Breakthrough, para fazer os passos, né, com clientes, porque eu fiz Breakthrough e Free Fall juntos, num retiro que eu coordenei, aqui no estúdio, aqui em casa, e fiquei maravilhada com os dois. Mas eu a princípio, eu queria fazer o Breakthrough, porque, para mim, toda essa parte de dedução mental e de desfazer a sua formulação de pensamento, para mim isso era assim muito interessante, porque era desafiador para mim. Eu falei, como que ela faz isso? E aí eu falei, é isso que eu quero fazer, porque quando as coisas me desafiam, aí que eu quero aprender a fazer. E eu comecei a fazer o meu treinamento em Breakthrough com a Brenda Miller e com a Esther. Isso foi há uns 8 anos atrás. Mas a Brenda resolveu sair, falou que o Breakthrough trabalhava tão bem que ela não tinha mais que fazer Breakthrough. Ela já... Ponto final. E nessa época, a Esther e a Terry Ann, elas também entraram num sabático, né, num retiro sabático, elas se afastaram um pouco. E aconteceu de eu ir fazer um retiro do Free Fall na Havaí, que era o Free Fall 1, 2 e 3, com o John. E no final do Free Fall, eu estava maravilhada, eu falei, John, eu acho que então você, de repente, facilitadora de Free Fall em vez de Breakthrough. E aí ele falou, acho que você dá uma boa instrutora. Eu falei, tá bom, então. Aí eu comecei meu treinamento, assim, sem saber se eu ia realmente gostar de facilitar o Free Fall. Comecei a fazer mais como um trabalho meu, um processo meu, né, de autoconhecimento. E aí eu comecei a dar uma aula aqui, a facilitar outra aula ali. E nessa época houve uma reviravolta na matriz do Free Fall. E é isso que eu ia falar para você, que é interessante. Eu nunca na minha vida quis, nem imaginei, estar à frente da matriz de Free Fall. Mas só aconteceu que eu estou à frente da matriz de Free Fall no mundo inteiro. Eu sou a única Free Fall, instrutora de Free Fall 1 e 2. E tem uma novidade para você, o Free Fall 3 está vindo aí. Eu acho que a gente vai fazer Free Fall 3 no Brasil em março. Aí, em São Paulo. Em São Paulo, gente, coordenado por mim! Olha a alegria, a pessoa. A entrevistadora não se contém, que coisa feia! Guardei essa surpresa para você para falar hoje. Lindo. A gente está em treinamento, eu estou com o John, a gente está fazendo toda a sequência, né? A metodologia do Free Fall 3.
mudando algumas coisas, reformulando algumas coisas e eu estou indo para Miami para dar uma aula, ele vai assistir e aí a gente vai ter certificado. Você sabe que as entrevistas, eu acho que as pessoas que acompanham 2, 3 já sabem. Quando eu começo a fazer assim, eu tô contendo de não chorar, porque a emoção com esse sistema é essa do seu sorriso, do brilho no seu olhar, desse afeto de partilhar as coisas na surpresa e no afã dos encontros, né? Então deixa eu conquistar meu lugar novamente e dizer para as pessoas que o Free Fall é um lugar de empoderamento da nossa autoimagem, né, Miriam? De conhecer nosso corpo em todas as esferas mais íntimas e saber que a intimidade é um lugar de muita aceitação e amor, né? Então, sim, essa emoção também diz respeito ao que significa essa notícia para a Matriz Brasil, para São Paulo, particularmente, com certeza, para mim, nessa alegria de te coordenar, mas evidentemente para você, quer dizer, conquistar esse lugar de uma matriz que talvez o público que esteja nos assistindo, que seja paciente de Body Talk, não tenha essa total dimensão da profundidade de como as ciências da vida suportam o nosso trabalho terapêutico. Mas para nós, terapeutas, essas 3 abordagens são isso que você falou, elas nos tomam de puro afeto, né? De puro caminho autoral da nossa autodescoberta. Então é uma alegria saber do Free Fall 3, assim, uma mistura de te congratular, com te agradecer, com dizer para a Matriz Brasil, agora ninguém segura a gente. Exato. Né? E o Free Fall é meio clichê falar, mas o Free Fall realmente mudou todo o meu relacionamento, né, com tudo à minha volta, porque o Free Fall muda e intensifica, e aprofunda o relacionamento com você mesmo, né? Então, o seu relacionamento com clientes muda, o seu relacionamento na matriz muda, o seu relacionamento na família. É impressionante como muda e muda de uma forma natural, né? É realmente uma volta à simplicidade, à natureza e a gentileza, a amorosidade, né? De ser um ser humano, que a gente, de uma certa forma, esquece nessa conturbada vida, nessa rotina, né, cotidiana, e com todas as histórias que a gente traz desse condicionamento pela nossa vida, né? Quer dizer, eu não consigo ver ninguém que não se beneficiaria com o Free Fall, porque é realmente uma volta à sua natureza essencial, né? E é espetacular. Eu agora vim da Irlanda, dei um curso lá, Free Fall 1 e 2, e foi espetacular. Espetacular mesmo. Essa é uma das perguntas que eu acho que eu já tive a chance de te fazer pessoalmente, nos nossos encontros mais informais, mas acho que compartilhar seria genial, que é como é que é da Free Fall, um curso de aceitação do próprio corpo, de amor incondicional, de volta a essa natureza essencial do ser, em tantos países diferentes, que é a experiência que você tem tido nesses últimos tantos anos, né? Acho que porque eu faço essa pergunta, me permita aprofundar um pouco mais, porque a gente acha, em alguma medida sim, aliás, uma grande medida sim, que nosso corpo, nossas vestimentas, nosso cabelo, nosso traço de rosto, como a gente se apresenta, como a gente fala, está condicionado pela cultura. E que essa condição parece irrevogável, inegociável, né? Ou seja, eu sou quem eu sou dada a minha cultura e talvez eu não tenha jeito, vamos falar dessa forma, né? Um pouco fatalista mesmo, a gente tem essa relação com a cultura. No entanto, você é uma pessoa que nos proporciona a oportunidade de realizar esse tipo de profundidade de vivência, de ritual do corpo e da alma, com o Free Fall em países diferentes, com culturas diferentes. Como é que é isso, Miriam? O que você pode contar pra gente disso aqui? Para mim também é um aprendizado, né? Mas o que eu vejo, o que eu percebo, né? Desde na Ásia, né? Em Singapura, no Canadá, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, agora na Irlanda, na África, né? Já dei aula na África do Sul.
a cultura, as culturas são um pouco diferentes, mas esse condicionamento de ser crítico com si mesmo, né? De não ser amoroso com si mesmo, com a sua autoimagem, porque a imagem corporal é parte da sua imagem total. É universal. É impressionante quando eu vou, a gente tem aquela parte de cima, né, da cultura do local, mas indo mais profundamente, é até de uma certa forma, eu digo até com um pouquinho de tristeza, né? É universal essa tendência de não se amar, de se criticar, de ser duro consigo mesma, de não se perdoar, né? E toda esse conflito interior, né? Cria vários desequilíbrios fisiológicos e físicos, sem falar nos mentais e emocionais. Então, eu vejo isso em tudo quanto é lugar. E é interessante que esse é o foco do Free Fall, né? Esse retornar à sua essência, que é pura, divina, amorosa, gentil, que a gente esquece quando vai colocando essas máscaras todas na nossa frente, né? Sim, então, sim. Relembrar. Sim, sim. Eu vou emendar minha pergunta com uma espécie de depoimento, porque minha pergunta vai te convidar a trazer aí alguns casos que sejam possíveis, evidentemente, serem compartilhados com a gente, no sentido de como o Free Fall, de fato, modifica a prática terapêutica e a prática individual. Mas antes, o meu relato diz muito respeito a essa última parte da sua colocação, que é como o Free Fall traz uma generosidade para o processo terapêutico. Para mim foi fundamental, depois de realizar o Free Fall, repetir o Free Fall, continuar usando essa palavra em clínica, no sentido de sempre convidar o outro e o meu próprio olhar a um espaço e tempo onde as coisas são, né? E poder trazer isso para o processo terapêutico é tão mais suave, quer dizer, eu não tenho que nada, não está nada errado, eu me amo incondicionalmente a ponto de entender que este é o meu momento como ele é. Eu estava falando isso para você pessoalmente sobre mim mesma. Então, essa palavra generosidade, né, que é um broto do amor, né? Ele é só um brotinho desse tamanhinho. Ele em si já é muito difícil de se colocar em prática, né? Porque é isso, somos muito rígidos, muito autocríticos, muito analíticos, né? Outra percepção dos processos que me parece que talvez permeia aí os países que você vai, a gente passa, sim, por lugares que são tão espiritualizados, onde as pessoas estão, sim, tão dedicadas ao autoconhecimento, mas muitas vezes ainda baseadas nesse rigor, nessa autoexigência de ser amor. Eu tenho que ser amoroso. Exato. Né? E o Free Fall tem um outro movimento, né? É esse movimento de se amar, de ser generoso, mas um outro movimento. Compartilha um pouco com a gente se você lembra de algum colega, terapeuta, caso específico que você viu como o Free Fall ou mudou a prática terapêutica, ou mudou o caminho, e que você possa compartilhar com a gente. Nossa, eu tenho bastantes exemplos, mas um exemplo foi aqui mesmo em San Diego, tem uma terapeuta, ela está começando no Body Talk agora, mas ela é uma psicóloga, psicóloga da área militar. Ela trabalha aqui em San Diego tem uma base militar muito grande. E ela trabalha na base, é psicóloga, e ela estava nesse conflito, né, entre ser psicóloga e mudar para Body Talk, né? Um conflito que muita gente tem. Quando a gente entra no Body Talk, a gente fica apaixonado pelo sistema, mas tem todo aquele processo de ajustamento na vida, financeiro, né? Essas coisas todas que têm que ser realizadas e tem um tempo para isso acontecer, né? E ela estava assim desesperada
porque ela queria mudar de ocupação, mas ela tem toda a clínica formada, né, com a psicóloga, e ela veio como psicóloga, e ela veio para o Free Fall, nesse conflito dela tão grande. E, na realidade, a gente não tratou do caso em si, né, mas ela tinha essa tendência de ser perfeccionista, que muitos nós temos, e tudo que ela faz, tudo que ela fazia não era perfeito, então ela não, de uma certa forma, ela não, vamos ver a palavra, celebrava, né? Não celebrava essas conquistas todas que ela estava fazendo, de uma certa forma. E com o Free Fall, depois do Free Fall, ela começou a relaxar um pouco mais, e de uma certa forma ela está trazendo o Free Fall para a prática dela, de psicologia, com os militares, fazendo um córtex aqui, trabalhando mais com o coração em vez da cabeça, né? E é interessante que ela me disse, que é uma coisa que eu experimento também no Free Fall. Muitos dos instrutores que eram do Free Fall, sempre falaram que depois do Free Fall tem que ter uma semana para se restabelecer, que era muito intenso, que era muito profundo o trabalho. E eu, interessante. E um dos meus primeiros facilitando o Free Fall, eu entrei nessa mesma tendência de entrar na cabeça, entendeu? Ficar no cérebro pensante. E realmente foi muito desgastante. Mas aí deu um clique e eu me lembrei que Free Fall é só coração. E se você fica voltando para esse complexo coração, energia do coração, qualidade do coração, você não fica nem um pouco cansada. Nem um pouco. Eu saio de um fim de semana, eu fiz Free Fall 1, Free Fall 2 na Irlanda, back to back. Terminei Free Fall 1, na noite seguinte comecei Free Fall 2. Domingo, a gente foi jantar, maravilhoso, porque eu pratico estar naquele espaço de coração, entendeu? E nesse espaço de coração não tem se desgastar, conflitos interiores para mim, entendeu? Estou só abrindo e ancorando o processo, mas eu ancoro do coração. Se eu fosse fazer da cabeça, não conseguiria. Não conseguiria. Se fosse para fazer cérebro pensante, tentando fazer as coisas, intenções e planejamentos de organizações, aí esquece. E isso foi o que ela trouxe do Free Fall, está integrando maravilhosamente bem. E ela fala para mim, não sei nem como é que eu estou fazendo. Não sei nem como é que estou fazendo, mas está saindo. Está florescendo. Que lindo, porque de fato, quando a gente fala isso, com essa narrativa aqui verbal que a gente está se utilizando agora, muito embora eu me emocione em todo momento, existe um grau de possibilidade de entendimento disso, né? Que é muito restrito frente à experiência vivida, né? Mas realmente o Free Fall ele tem uma dinâmica de aprendizado, de vivência, de ritual, de experiência, aonde ancorar e se manter no coração é uma experiência muito natural, né? É uma condução muito natural. Você pode nos contar um pouquinho como é que surgiu essa possibilidade do Free Fall no sistema? Eu digo isso a você porque muitas vezes eu já percebi e relato isso, e muitas pessoas que fizeram Free Fall relatam, quando a gente vai para a maca depois de um curso de Free Fall, o protocolo muda. Que é essa coisa que está aí atrás de você, para quem não conhece, né? Ou seja, nossa dinâmica de observar uma sessão muda. Então, de fato, o Free Fall tem uma
uma magia, vou chamar essa palavra, uma dinâmica de estar no coração que muda inclusive o fazer terapêutico, né? Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu isso, não só na cabeça do Dr. John, você mesmo fez essa transição na sua experiência de tutoriais, se tornar instrutora ao lado dele, né? O idealizador da técnica específica e do próprio sistema, ou seja, você consegue contar um pouquinho pra gente? Você pode contar um pouquinho pra gente como é que isso se deu, né? Que clique foi esse? Bom, parece que o free fall existe, parece que o sistema existe. Como é que essas coisas foram ali se formando para esse sistema? Para mim, assim, quando você me pergunta como que surgiu, eu acho que surgiu, são vários fatores acontecendo, né, ao mesmo tempo. O primeiro é que quando você fica muito na parte pensante, né, na parte de organização, na parte realmente do seu cérebro pensante, né, existe a tendência de duvidar de si mesmo. Porque o cérebro, esse cérebro pensante que a gente fala na neurociência, tem a tendência a ser crítica, o que a gente estava falando no início. Sim. Então, quando você tem que acessar a sua intuição, uma das ferramentas do Body Talk, né, é acessar a sua intuição, ficar mais neutro para ter o contato com essa sabedoria inata. Quanto mais neutro e quanto mais no coração você está, você consegue mais clareza nessa comunicação, nessa recepção de insights, de intuição. Porque você não duvida, você está só aberto. O cérebro pensante começa perguntas, é isso, é aquilo, não, esse sim é um não, esse não é um sim, não estou mais vendo nada, não tem sim, não tem não. Eu vejo isso porque eu já monitorei muitas aulas de fundamentos, né? E princípios da consciência, que é o depois do fundamentos. E como as pessoas duvidam de si mesmas, né? Duvidam da sua intuição, duvidam do seu poder de fazer essa conexão, de observar uma sessão, né? E com o Free Fall, para mim, trazer esse espaço do coração é trazer de volta essa autoestima, né? E reconhecer o seu valor do jeito que você é. A minha sessão vai ser diferente da sua, que vai ser diferente do John, e nem por isso a sua ou a minha é melhor ou pior, é só diferente, né? Porque nós temos essa abertura, né? Trazendo todos os nossos filtros também para a nossa sessão. Então, esse é um dos pontos que eu acho que o Free Fall interfere nessa autodúvida que a gente tem em relação à nossa intuição, que tem muito, muito, muito a ver com a nossa autoestima e quanto a gente se valoriza. É tudo junto ali, né? Sim, sim. E é uma resposta muito linda para um sistema. Nas últimas entrevistas, Miriam, desculpa, nas últimas entrevistas ficou muito claro como é um sistema sedimentado numa ciência definida, comprovada, com tantos estudos, tanto da física quântica quanto da neurociência. Em algumas entrevistas ficou muito claro na experiência dos Body Talkers, me perdoe, como toda a filosofia que baliza o Body Talk também trata uma terapêutica e um olhar para com o paciente. E aqui nessa sua entrevista está tão claro e transparente como a presença das ciências da vida e, portanto, do Free Fall e das outras duas para o sistema,
dá uma visão, dá um corpo, dá uma cara, né, para essa prática que a gente se apaixona e não consegue mais parar. Eu queria dizer para você que a nossa entrevista se tornou um momento de aula, de partilha, né? E que é um prazer mesmo, porque vai ser única e exclusiva essa possibilidade de falar do Free Fall com você. Queria te agradecer como brasileira, como terapeuta, como mulher, como feminista, essa oportunidade de fazer uma entrevista com você nesse olhar do Free Fall, porque eu acho que ele tem uma ética humana, anímica, para ensinar para a gente. Então é realmente um prazer. Queria te perguntar se você quer compartilhar mais alguma coisa que a gente não tenha dito, que a gente não tenha falado. Não, acredito que, né, a gente colocou assim uma visão geral em tudo. Eu não sei se eu falei muito do Free Fall para as pessoas que estariam interessadas no Free Fall em si. Eu acho que eu falei mais para os terapeutas, né, que de repente já conhecem, mas de qualquer forma eu estou aberta a qualquer pergunta de pessoas que estão interessadas. Vai ter o Free Fall 1 e 2 na Chapada em outubro. Sim. E ainda tem algumas vagas, então se alguém estiver interessado. E o Free Fall em 3, de repente, em São Paulo, para o Free Fall 3, a pessoa deve ter feito Free Fall 1 e 2 antes. Eu não vou fazer Free Fall 1, 2 e 3, entendeu? É muito, muito junto. O Free Fall 3 é bem intenso. Então, quem estiver interessado em fazer o Free Fall 3 e não fez Free Fall 1 e 2 ou 2, é bom ver se tem a possibilidade de ir para Chapada esse ano. Sim, eu vou postar tudo isso. Quem está assistindo, eu vou postar tudo isso no texto desse vídeo. Então, mas resumidamente, em outubro, todos estarão na Chapada fazendo Free Fall 1 e 2 para fazermos Free Fall 3 em São Paulo em março. Exato. Foi um prazer te escutar, é um sorriso sempre muito iluminado. É uma honra para o Brasil ter você nessa matriz que faz uma ponte aérea tão larga, mas tão calorosa, porque eu sei que sua presença aí é familiar, é emocional, é sua terra, mas eu sei que também parte do seu coração está com a gente e é assim que a gente te tem, no nosso coração. Muito obrigada, Miriam, por essa entrevista. Obrigada. Um beijo. Beijo.